Sim. Deixa eu só ver se eu passo, passando aqui. Boa noite, só porque eu vou ter que abaixar aqui. Como que eu passo aqui agora? Ah, peraí. Foi? Ó, tem gente que está aguardando ser aceito na aula aí, hein, Matias? Passou, Levi? Passou. Eu liberei a entrada. Eu liberei a entrada de todo mundo. A galera dos residentes aqui tem uns caras que ainda não conseguiram entrar. Sim, para a gente ir começando, eu queria aproveitar, né? Eu sei que o professor Andreoli dispensa apresentações, mas para quem está, os residentes, principalmente os residentes, eu queria falar que esse é o meu ídolo na medicina. Ele me fez fazer trauma do esporte, cirurgia do ombro e cotovelo, medicina do esporte. É o meu pai dentro da ortopedia e da medicina do esporte. E, assim, se um dia vocês respeitarem alguém como eu respeito esse homem, a minha missão como professor de ortopedia estará concluída. E, assim, eu apresento o professor Carlos Vicente Andreoli, que é cara fora de série. Tá, Levi, nós não somos... a gente é irmão, na verdade, né? Não, o senhor é meu pai. Irmão. Não, mas eu acho que o mais importante, assim, é que hoje a tecnologia é tudo, né? Você desbravou aqui um pouco a medicina esportiva aqui, fez 7, né? E foi uma honra ter você como aluno lá e agora como professor, né? Agora nós somos professores da Universidade Federal. Bora lá, chefe. Pô, conta um. Assim, quando você fala de basquete, na verdade eu vou só introduzir, a gente vai falar um pouco sobre tendinopatias, que são os tratamentos sobre tendões, dar uma visão geral, mostrar 2 casos que apareceram para mim no último Mundial de Basquete ligados ao tema. Depois eu vou discutir um pouco sobre os tratamentos da tendinopatia. E no final, mais 2 casos de basquete que não tem nada a ver com a aula, mas que apareceram e que às vezes é como médico do esporte. Então, eu fiz ortopedia, eu fui da primeira turma do 7, né? Eu fui um desbravador no sentido de ter sido a primeira turma de trauma do esporte. Eu sempre conto essa história, que na semana anterior de entrar no 7, eu prestei um concurso aqui em São Paulo e fui numa entrevista e falei que queria fazer trauma do esporte. Eu acho que eu estava em 2º ou 3º lugar, né? Aquela época que você acaba a SBOT, você está prestando prova, passa quase em tudo. E o cara, falou muito na mesa, você está louco, você vai fazer trauma do esporte, tudo a mesma coisa. E o cara tirou, eu falei, não, mas é o que eu quero fazer, pô. E foi, mas o cara... Então, o que eu vou passar aqui para vocês, vou misturar um pouco os assuntos, mas assim, entender o que é tendinopatia, que é a prática do dia a dia do atleta de alto rendimento, do paciente do consultório, o que é o atleta de alto rendimento, que são os casos do basquete, e trazer para o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de alto rendimento, é claro, quando você está numa equipe de alto nível, aqui é um pulo-bola que não tem muito a ver com a aula, mas é um moleque que luxou o ombro, né? Eu tava como médico, então a gente reduz na hora, leva para casa, mas assim, eu, por mais que faça ombro, tenha experiência, você reduzir um ombro de um cara de 2,10 não é fácil. Então, as situações que ocorrem no esporte de alto rendimento, que vocês vão ver a seguir, elas realmente trazem desafios, né? Então, esse é um cara de 2,10, pivô, o tamanho do cara, quase 30 centímetros maior que eu, aí 20 centímetros. Isso é grande. E olha o tamanho do cara aqui. Então, reduzir, às vezes, o ombro de um ginasta é mais fácil, do judoca, de um cara de 2,10. Eu até brinco que eu fui diretor médico da Arena Carioca 1, na Olimpíada, e o FOP eram 4 médicos que ficaram na frente. E eu era o diretor-geral da Arena, e no primeiro dia, eu cheguei, a enfermeira que tinha escalado todo mundo no FOP. Aí eu fui ver, tinham 2 meninas de 1,50 m, não que isso seja, que era um jogo Sérvia contra a Croácia, um negócio assim, e um senhor de 70 anos tinha acabado de operar vesícula. Eu falei, puta,
Então, assim, eu falo, cara, pô, vai que acontece um negócio desse, então às vezes você tem que se adequar, mas isso são histórias. O que a gente vê dentro da medicina esportiva, traumatologia esportiva, que eu acho que é o mais importante frente ao nosso paciente, é conhecer o esporte e o paciente que chega. A história por trás disso aí, eu abri uma clínica aqui, tinha multidisciplinar, e tinha um nutricionista de manhã e um nutricionista à tarde. E uma maratonista marcou com o nutricionista de manhã, chegou para eu queria acertar minha alimentação para a maratona, e o nutricionista falou para ela, o que é maratona? Quer dizer, aí não tem como você... Então, mesmo hoje a gente tem que, né, dentro do trauma do esporte, tentar entender que são esportes de resistência, esportes de potência, habilidade, que esses são. O que eu acho que é mandatório hoje, para a gente conhecer, são esses 4 esportes aqui em São Paulo. E aí a pergunta, corrida, bike, beach tênis e crossfit. É semelhante aí, Levi? Como que tá aí os esportes? Idêntico, chefe. Idêntico. O que tem no meu consultório é só isso. Só isso. Então, assim... Esses 4 aí mesmo. Né, o que a gente vai, quer dizer, você, por mais a corrida, você identificar algumas principais lesões aqui, a bike, tudo que envolve de postura. Aqui, talvez, né, a nossa maior fonte de consultório, né, o cara que nunca jogou e quer jogar sábado o dia inteiro, né, aqui o cara que nunca fez musculação e quer já ir direto para o crossfit. Então, o esporte ele tem algumas particularidades, e ao contrário também, a única coisa que a gente não pode falar para esse paciente é que ele pare de fazer atividade, né? Vamos orientar para que ele continue, pare um pouquinho, mude um pouco e retorne realmente à prática esportiva. As tendinopatias, os tipos de lesões, né? Tá errado aqui, mas caracterizar, eu acho que o mais importante hoje, frente ao atleta, é você caracterizar e graduar o tipo da lesão. Qualquer que seja, que é o que a gente vai falar aqui a seguir. Quer dizer, o entorse, né, é um nome genérico se ela teve aqui uma lesão de colateral medial, ou se ela teve uma lesão de cruzado. Então, acho que a gente tem que fazer o diagnóstico mais preciso possível. Então, quando a gente vê a dor de atleta, as dores de sobrecarga, a gente vai ter basicamente 3 tipos de lesões. 4, se a gente for citar a cartilagem. O músculo, ele tem uma característica toda de miosina, actina. O tendão, que é basicamente colágeno, que é o nosso assunto aqui, e as fraturas por estresse. E o que a gente estava comentando agora há pouco, a própria lesão da cartilagem, né? O osso, ele cicatriza, a cartilagem, às vezes, nunca cicatriza, e o que a gente pode fazer diferença no atleta realmente é com o tendão, com o músculo, com o ligamento, é onde a gente vai fazer essa diferença. Então, se a gente for ver uma peça anatômica, né, a característica do tendão, né, basicamente de colágeno, diferente do osso e diferente do músculo. Então, muitas vezes os tratamentos eles têm algumas características diferentes. É claro que o tendão ele responde aí por 30% a 50% das lesões, né, de sobrecarga, 40% do atendimento de basquete. A gente fez uma estatística com a seleção brasileira de base e adulta, das tendinopatias, 40% eram tendinopatias patelares, seguidas da tendinopatia do calcâneo, depois do ombro. Então, é bem comum. De onde vêm essas lesões por sobrecarga? Eu acho que a gente tem 2 mecanismos. Primeiro, o movimento repetitivo, né? Quantas braçadas o nadador dá por semana, o cara do vôlei, o cara do tênis, né? Ou uma sobrecarga aguda. Eu acho que a sobrecarga aguda explica muito as lesões do beach tênis, as duas, né? E as lesões no crossfit, ou alguém faça um futebol mais no fim de semana. Então, a gente tem um microtrauma repetitivo associado a uma sobrecarga aguda, né? Existe uma falha de adaptação da célula da matriz celular, esgota a capacidade de adaptação do organismo e um pouco tempo de reparação tecidual, aí ou fadiga o tendão, ou o músculo ou o osso, levando à inflamação e muitas vezes à lesão. Essa fase aqui é muito do atleta de alto rendimento,
ele tem vários jogos em seguida, várias competições em seguida, que ele não tem um tempo de realmente repousar. Isso é um trabalho clássico lá do nosso grupo, do Moisés, doutorado, pegou o campeonato ao longo de um ano e viu que os times aqui, o São Paulo, que na época jogou mais, estava em várias competições, foi quem teve maiores queixas de dor e maiores queixas de tendinopatia. Aqui a gente fez um trabalho com o 7 de tendinite do ombro e nadador, uma média de retorno de 7 semanas nos casos agudos. O basquete, que eu falei para você, que é quase 80% quando se afastam por tendinopatia, é ligado à tendinopatia patelar. Da onde vem essa lesão, né? Qual que é a fisiopatologia aí da tendinopatia? Então, ela é uma falha, que nem eu falei lá no início, na adaptação e remodelação dessa matriz celular, junto com o desbalanço entre a produção e a degradação do colágeno. Ela é multifatorial. Então, essa fisiopatologia contínua, né, o modelo do Cook, nós temos 3 fases da tendinopatia. A tendinopatia reativa, o desreparo do tendão e a tendinopatia degenerativa. Como que seria cada fase? A reativa, você tem uma resposta proliferativa não inflamatória na célula, na matriz, devido a uma sobrecarga aguda, e ocorre um espessamento adaptativo dessa porção do tendão. O desreparo do tendão quebra essa matriz, aumenta o número de células, produção de proteoglicanos e colágeno, ele se torna naquela região desorganizado, né, levando a uma angiogênese e o crescimento neuronal. E a tendinopatia degenerativa, quando ocorre morte celular por apoptose e esgotamento dos tenócitos. Essa crescente desorganização, pouca capacidade de reversibilidade, né? E realmente a gente vê aqui, não reconhece tanto, né, esse papel do processo inflamatório, mas essas respostas proliferativas. Esse é um modelo revisado, você tem porções normais e porções, né, degenerativas, que a gente vai ver muito bem na parte de classificação das tendinopatias. Porções reativas que começam e porções que acabam degenerando. Então, esse ciclo contínuo da fisiopatologia, a gente tem que saber interpretar, identificar no nosso paciente. É claro que a tendinopatia, ela não é apenas, né, pela sobrecarga. Então, você tem que, naquele paciente atleta ou não, pode ser um trabalhador braçal, né, entender o mecanismo de sobrecarga, né, qual que é o desbalanço ali, principalmente erro de treinamento, sobrecarga de treinamento, né, alguns maus alinhamentos, principalmente discrepância de membros inferiores. Aqui o desbalanço muscular, eu acho que atleta de alto nível, a avaliação isocinética é importante pré-temporada, né? E aqui a carga, né? O controle de carga, principalmente ligado ao treinamento. E os fatores intrínsecos aqui são inúmeros. O levei aí com a disciplina de medicina esportiva, vai ter que estudar cada item, o sexo, composição corporal, a parte hormonal, o atlético, né? As doenças pré-existentes e as lesões prévias de tendão. Talvez no nosso meio a lesão prévia de tendão seja a principal causa das fraturas, isso é um clássico para nós da ortopedia, mas não uma lesão prévia, é uma lesão maltratada mesmo. Né? O cara que continua jogando sem tratar, sem orientação. Os fatores extrínsecos, né? O álcool, né? A má alimentação, e agentes farmacológicos, principalmente aqui os anabolizantes, algumas medicações para diabetes, outras substâncias. Então, frente a um paciente dentro de uma anamnese esportiva, a gente tem que procurar entender, né, caracterizar o erro biomecânico do esporte, né, você tratar um tenista, você tem que orientar a epicondilite, lá, você tem que saber a biomecânica, falar para ele conversar com o professor, né, atletismo, saltos em barreira, que tem muito, quer dizer, essa parte biomecânica ela está muito ligada, né? As alterações biológicas do tendão, muito pela cronicidade da lesão, né? E toda essa parte de composição corporal, alimentação. Então, a tendinopatia ela é multifatorial. Sempre pensar em lesões clínicas associadas, né?
seja por patologias que, seja reumatoides, nos adolescentes, a burocitite de tração, fraturas de estresse, principalmente em corredores, né? E outros quadros clínicos associados. Realmente o tendão, ele tem uma característica, ele suporta, né, 2% da sua alteração, sem alteração estrutural, do seu estiramento, 4 a 8% ele já começa a ter uma falha microscópica, e acima de 2% ele pode ter uma falha macroscópica. A gente tentar entender o grau de comprometimento desse tendão. Tentando associar tendão um pouco com a medicina esportiva, né, e com a traumatologia esportiva, a gente sabe que as tendinopatias, elas têm esportes específicos. Deixa eu pedir uma água para minha esposa aqui, senão eu vou... Na hora, chefe. E aí, eu acho que o mais importante, que eu falei, é você conhecer o esporte. Então, a gente sabe que as afecções do manguito rotador, principalmente nadadores e arremessadores, tenistas também, né? O peitoral, a musculação, acho que o Levi fala muito com vocês. Hoje a gente tem uma casuística muito grande das rupturas do peitoral em musculação e competições de supino, né? Bíceps proximal e distal, muito ligado à musculação também. A epicondilite lateral e medial. A medial ligada ao golfe, a lateral ligada ao tênis. E a ginástica, principalmente atletas de meia idade, 16 a 20 anos, essas epicondilites. O tríceps, as tendinopatias do tríceps ligadas à musculação e ao arremesso. Extensores e flexores de punho e mão, principalmente ao tênis, backhand, forehand. E a ginasta, né, barras assimétricas e os apoios, barra, né, então, bastante. E a gente começa a ver que nos membros inferiores começa a ser principalmente no futebol e saltadores. Então, essa imagem aqui, né, certo? Toda essa área em branco são os tendões, as áreas de tendão, principalmente futebol. Isquiotibial é uma lesão bem comum, os arrancamentos, é uma coisa que a gente não é que não valorizava, mas a gente ainda fica naquela opera, não opera, mas é uma lesão que, quando você opera um caso com arrancamento, o volume muscular é muito grande que acaba lesionando. Então, sempre prestar atenção se o atleta de arremento muitas vezes tem que ter. O quadríceps, né, futebol e saltadores. Tendinopatia do quadríceps é difícil de tratar, demanda um tempo. A do trácio tibial, principalmente corredores, que acabam fazendo subida de aclive, declive. Tendão patelar, né, a tendinopatia patelar, salto e futebol. Tendão calcâneo, aí, principalmente corredores, né, saltadores de futebol. E na região do pé, corredores e flexores, principalmente em bailarinos. Então, conhecer o esporte que aquele seu paciente está, tentar entender que dentro daquele esporte existe uma biomecânica, existe uma rotina e uma periodização de treinamento, isso você tem que conversar, pelo menos sugerir ao treinador, que ele converse com o treinador, sugerir a orientação do professor de educação física que vai à musculação, e tentar, de alguma forma, ajudar no repouso relativo, que ele pare um pouquinho, mas que ele não pare a atividade esportiva. E, quando a gente viu os tendões, eles têm um tempo de cicatrização e eles também precisam de um repouso. Existe uma classificação do Clancy que eu acho que a gente tem que entender que, frente àquele paciente, qual é o grau da tendinopatia que a gente está à frente. Então, a gente tem a paratendinite, que é a inflamação do paratendão, quer dizer, você tem células inflamatórias no paratendão, com degeneração do tecido, é uma inflamação macroscopicamente da camada externa do paratendão. Ele tem uma dor aguda, né, assim, a primeira vez que eu tive, não tem uma história crônica, né, e a gente vê na ressonância que o tendão, a parte interna, né, com esse sinal aqui, com bom aspecto. Eu acho que aqui, para todas as tendinopatias, é você caracterizar se aquele tendão já tem uma tendinose ou não, já tem uma deshidratação e desorganização do colágeno, tem alguma necrose, alguma calcificação. É muito comum a gente pegar a tendinopatia, se você tem já parcial, se você tem o rádio,
E se você já tem uma degeneração aqui, né? A presença ou não de nódulos, né? A mais comum aqui na região do tendão calcâneo, né? Você diferenciar se ele realmente está tendo alguma coisa aguda, ou se ele já vem com um quadro de degeneração, com uma tendinose. É claro que existe a tendinopatia, a paratendinite com tendinose, onde você tem a associação da parte degenerativa e células anti-inflamatórias. Você tem a inflamação do paratendão e tem degeneração intratendínea. A tendinite em si, que eu acho que os estudantes que estão aí, é uma coisa que é muito rara, a ruptura vascular dentro do tendão. Então, a gente evita falar que essa pessoa está com uma tendinite e fala que ela tem uma tendinopatia. E dessa tendinopatia pode ser uma paratendinite ou uma tendinose, né? Então, a tendinite, ela tem uma parte vascular intratendina que é muito difícil de diagnosticar. É claro que com o tempo a gente vai entendendo que a dor, às vezes, é um sinal. Quer dizer, a classificação de Blasina, por mais simples que seja, mostra um pouco da gravidade da tendinopatia, que é uma dor após atividade, mas o cara consegue fazer atividade. O grau 2, uma dor durante e depois, mas um desempenho normal. Uma dor contínua e o desempenho cai, e aqui realmente que você tem que agir, tentar mudar, tirar ele um pouco do esporte, mudar um pouco a rotina, o repouso relativo, e muitas vezes a ruptura do tendão. Então, se a gente vai discutir os tratamentos depois, modificação da atividade, os exercícios excêntricos na fisioterapia, uso de medicações anti-inflamatórias por período curto, às vezes o plasma rico em plaquetas em algumas regiões. A gente tem feito um trabalho com plasma rico em plaqueta no grupo de estudos dentro do SET, que a gente feito alguns casos, né? Casos de terapias com células, e aqui casos de cirurgia, mas de uma maneira geral, claro, na fase aguda, a gente usa alguma medicação anti-inflamatória, analgésica no pronto-socorro, injetável ou via oral, às vezes associa a acupuntura, o repouso, e a fisioterapia esportiva hoje ela evoluiu bastante, né? Toda a parte de analgesia, principalmente terapias manuais hoje, né? E o reequilíbrio postural do atleta, né? Hoje a avaliação é global, né? Hoje uma tendinite patelar, você tem que corrigir o encurtamento, tem que corrigir a pisada, tem que corrigir todo o fortalecimento do core, de glúteo, de abdômen. Então é um tratamento completo hoje da fisioterapia, tendo essa visão global do atleta. Então vamos começar, Levi. Vamos lá. Esse aqui é um já tem gente aqui no alvo já, chefe. Teve uma dor aguda, ele foi fazer uma bandeja, terceiro, quarto. Caiu aqui, eu entrei para atender. Era o primeiro jogo. Esse atleta estava 7 anos sem vir para a seleção. Durante um mês, a gente treinou um mês, ele não treinou as 2, 3 primeiras sessões, que ele estava com uma lesão na panturrilha. E ele acabou jogando. Isso aqui foi na Indonésia, a gente estava na... A gente treinou no Brasil, ele não treinou, só fisioterapia, foi para a Austrália, não jogou. Ele voltou a jogar na China uma semana antes desse campeonato. Ele fez uma partida contra a Itália e contra a Sérvia. E aí teve esse lance aí. Você vê, o jogo já estava encaminhado. A gente teve essa... Ele foi para a bandeja. E não conseguiu saltar. Eu cheguei lá. Quando eu cheguei perto dele, ele falou: doutor, minha patela saiu do lugar, não consigo esticar o joelho. Quem que pode falar? César, começar com R1 aqui, chefe. Cezão tá na escuta. Alô? Aí, ligou o microfone. Não tá saindo som, hein? Ixi. Não deu certo? Espera aí, então. Chama outro alguém. Ó, vamos então
O R2, cadê? Eu vi aqui o Samuel. Ah, o Salmo. R1 também. Vamos lá. O que você acha que aconteceu aí, doutor Salmo? É esses que estão... Não, é só... Vai ser você mesmo, Levi. Você já viu, né? Eita, ó, vocês não vão me matar de vergonha, né, cara? O meu chefe. Ó, cadê a Tis? Tis, sobrou pra ti, R3, bora. R3 logo. Tá aí, Tis. Vetriciele, não me decepcione, pelo amor. Cara, só porque eu Eu falei tô o negócio. aqui. Aí. Eu tava tentando caçar um lugar para digitar. Pois pronto, fica no microfone. Chefe, ela é uma ótima R3. Bora ver agora se eu não vou me queimar. Né? Entrou na quadra, como que a gente vê ali o que aconteceu? Ó? Ele falou, ó, você viu a cena aqui, ele foi saltar, furou o pneu aqui, que a gente chama no basquete. Furou o pneu. E aí? Você pode passar só o videozinho de novo? Aí, ó, tá indo. É porque eu entrei e saí aqui do Teams e aí meio que sumiu a tela. Vamos lá. Mas foi... Bora lá, galera. Como o chefe falou, furou o pneu, ele foi tentar fazer a alavanca para a subida, o meter centro da perna, faltou força. O que tu acha que aconteceu aí, Tis? Fazer a alavanca da subida e o quê? Aí não e aí não conseguiu, não subiu. O que aconteceu com esse cidadão aí? Bora lá. Você passou o vídeo de novo? Porque eu não consegui ver. Eita. Muda para Peraí, outra. eu vou fechar e abrir aqui de novo o Teams. Peraí, só um minutinho. Peraí, quem é que tá aí? Eu vi o Samuel, Salmo. Ajuda a Tícia aí, cara. Não tem nada, não tem o pegadinha. César, não tem pegadinha, não. Professor, gente boa. Então, assim, na verdade, eu cheguei lá, você vê, o que está por trás dessa história? A gente foi jogar na China, foi quando ele voltou a jogar contra... Agora eu tô vendo. Voltou um jogo contra a Itália e um jogo contra a Sérvia. E esses adesivos na quadra na China, era uma quadra alugada e eram adesivos. E por 2 vezes na China, ele escorregou e caiu. Porque ele marca muito. Então, de costas, ele acabava escorregando. E por 2 vezes ele caiu na quadra. Eu entrei e falei, não, escorreguei só. Então, quando ele caiu aqui, eu falei, cara, o cara escorregou de novo, né? Mas aí ele ficou, eu tive que entrar para ver. Então, quando eu cheguei, ele falou... Acho que a Tícia vai responder agora, chefe. Bora lá. Aí a lesão que ele teve, né? Quando ele tentou fazer a esticada e não conseguiu, no caso, né? Isso. Presta atenção que o chefe falou que ele disse que o joelho saiu do lugar. Ele acha, né? Possivelmente uma lesão de... deixa eu ver. Na hora da esticada. Acho que pode ser. Ou ele luxou a patela... Ou luxou a patela ou uma lesão de talvez de LCA ou do colateral na hora dessa esticada. Falou assim, ó, não consigo esticar o joelho. Então, quando eu cheguei para examinar, na hora que ele falou que a minha patela saiu do lugar, eu pus a mão na patela, a patela estava no lugar, só que tinha um buraco no joelho dele. O que pode ser? Pode ter arrancado o tendão da Tati. Ou da Tati. Qual que é o tendão da Tati? O tendão patelar. Ou o tendão patelar ou o tendão quadríceps. Mas eu pus o dedo, sim. Então a suspeita era um tendão patelar. O que eu faço com ele agora aí? Tem algum clínico aí, ou você mesmo? Eu tiro ele carregado ou tiro ele na maca? O ideal é estabilizar o membro e tirar ele na maca mesmo. Prancha rígida? Prancha rígida. Então, claro, televisionando, aquelas histórias, né? Então, como Campeonato Mundial. Isso eu já falei para ele, chefe. Televisionado é ATLS. Se puder sair até com um negocinho no pescoço, sai. Sai até de colar cervical, ele vai sair. Então, exatamente. É para falar isso, Tício. Já disse, cara.
O nosso banco era do outro lado aqui. Falei, cara, eu vou carregar esse cara até lá. Tem os caras para carregar, o cara não é tão... Mas aí eu realmente, né, ele... Extensão zero contra a resistência, a patela estava na posição, uma dor importante. Então eu tirei ele, ó, até com colar cervical, ó. Tá certinho. Isso aí eu falo para eles também, chefe. Isso aí, porque eu não sei se o senhor lembra, na época que eu ainda era residente, teve um cara no futebol de areia, futebol de praia, que o cara reduziu a patela no meio da arena e ele foi detonado. E eu lembro que vocês sempre falavam isso, ó, é ATLS, Pato. O senhor, o professor Pouquini sempre falava, sai como se ele tivesse tido um TRM. Às vezes, tirar da cena é o mais importante. Né? Eu acho que isso... Ali, eu achei, por exemplo, aqui, eu tirando o cara assim, ninguém vai reclamar se eu exagerei, se eu não exagerei. Até que ninguém comentou nada. Se eu tivesse carregando ele, o cara chorando até lá no banco, o joelho balançando, puta, tava fodido. Então, assim, a chance aqui, então foi mobilizado, tudo. Na hora de prender a tira no membro aqui, pega na região do joelho, doeu, aquelas histórias. Mas ele segurou bem, ele foi para a sala médica da Arena e aqui fui para o hospital, né, geral da Indonésia, né? É nós. Chegamos lá, parecia o jogo do Corinthians. Até que a gente passou reto e eu fui direto para a ressonância, não teve... Mas assim, fez uma medicação analgésica, tudo, né? E aí? Olha aí, rapaz. Gostei de ver, doutor Otis. E aí? Continue. Arrancou da Tati ou arrancou de outro lugar? Arrancou da base da patela. Isso, é ápice, né? Ápice. Do ápice. É o ápice. O ápice é o embaixo. Isso. Então, essa imagem, tem que ter um negocinho aqui, a tela tal. Então, assim, aí, né, o esporte de alto nível, o agente me ligou, ele tinha fechado um contrato com o Fenerbahçe, ele estava no Cleveland da NBA, tinha fechado um contrato de 3 anos com o Fenerbahçe da Turquia, por X milhões de dólares, né? Ele foi pro hotel, assim, fazia 7 anos que ele não vinha, o agente enchendo o saco assim, né? Pô, mas... E aí... Quando vai, seguro. Aí, isso aqui é um pouco de medicação, acho que não entra tanto. E o que eu vi? Ele tinha operado 1 ano atrás, 1 ano e 6 meses atrás, de jumpers knee na Espanha. Então, assim, mexeram um pouco ali no polo inferior. Ele tinha uma cicatriz estranha. Só que ele chegou assintomático, entendeu? E fazia 1 ano e meio, ele estava com a dor na panturrilha, que é o ultrassom da perna, ó. Tinha uma lesão na panturrilha, né? E passou desapercebido, nem perguntamos direito, porque ele não tinha sintomas. Fim da história. Isso foi numa sábado. Domingo à noite ele estava na Indonésia, ele mora em Houston, nos Estados Unidos. Em vez de ele voltar para o Brasil, ele foi Indonésia, já Tóquio, São Francisco e Utah. Ele chegou lá segunda e operou na quarta-feira em Houston, que ele tinha o médico dele lá, o agente lá. Isso rolou. Ele está voltando a 3... E ele tinha um seguro da FIBA. E o problema agora foi que o seguro descobriu que ele tinha operado há 1 ano e meio na Espanha. E o seguro não quer pagar. E tinha uma cláusula no seguro que cirurgias abaixo de 1 ano e 6 meses não pagaria, sabe? Uma cláusula assim, do tamanho de uma... Mas ninguém... O cara não tinha nada, entendeu? E agora isso vai dar um embrólio jurídico. Para a galera entender, chefe, é porque eu e o professor André, a gente conversa sobre isso já há muito tempo. Desde as épocas de Nenê, Leandrinho, sempre esses caras para irem para a seleção de basquete, sempre teve essa rusga do seguro. O mais famoso mesmo era o Nenê, que não ia porque tinha essa pendenga, né?
Aí, assim, sempre sobra. O professor Andrade tem uma história muito engraçada também do Varejão, mas essa já foi em Santo Domingo, mas é mais antiga. Mas teve isso também. Não, mas então, assim, esse foi um seguro da FIBA, entendeu? Um seguro geral, que pagava tudo que lesionasse, e agora está esse imbróglio jurídico, porque tinha saído no jornal, eles foram investigar e... Então, isso é outra parte que surgiu agora, que o seguro não querer pagar. Aí, calma, aí isso aqui foi no mesmo campeonato. Foi o primeiro jogo. Segundo, nós ganhamos fácil do Irã, jogamos com a Espanha numa quarta-feira. Tá. O Raulzinho foi sábado. Jogamos numa segunda-feira com a Espanha e esse jogo aqui é quarta-feira. É um jogo rolando, 13 pontos na frente, faltando 15 minutos para acabar o jogo, 5 mais 10, né, do quarto. Got to stop the bleeding. Down 13, halfway through the third. Got a whistle away from the ball. It might be shot clock. Oh, now Iago Santos. Vamos lá de novo. Got to stop the bleeding. Down 13, halfway through the third. Got a whistle away from the ball. It might be shot clock. E aí? Eu tô aqui, assim, eu tô aqui assistindo, né, de frente aqui. Falei, cara, o cara pôs a mão no joelho. Got to stop the bleeding. Do nada, chefe. Do nada. Cacilda. Dor aguda no joelho direito. Falei, não consigo. É o Iago, né? É a atual estrela da seleção. Esse moleque é bom, hein? Ele teve agora uma fratura. Depois eu conto. Ele tem uma fratura frontal. O cara deu uma cotovelada nele. Ele operou faz 10 dias lá. Tá jogando com uma máscara. O cara deu uma cotovelada. Ele tá na Sérvia, né? É. Vamos lá. Doutor, vamos ver outro aqui, chefe. Mesma coisa. Eu entrei na quadra, o cara falou para mim, doutor, não consigo estigar o joelho. Travou. Vai. Doutora Manuela Freitas. Outra R3 aqui. Vamos nós. Liga o microfone aí, mano, por favor. Got to stop the bleeding. Down 13, halfway through. E aí, Manuel, você viu ó, o mecanismo. Se ele foi fazer um giro, travou o joelho dele, olha lá. Ele foi dar uma arrancada. E aí, dona Manu? Vê na hora ali. O outro falou que a patinha ela saiu do lugar. Na hora que eu examinei o Raulzinho, eu vi que o buraco, falei, pô, rompeu o tendão patelar. Aqui eu pus a mão. Ele não consegue esticar, é? Isso. Não consegue estender a perna. Lesão de alça de balde? Uma das diagnóstico diferencial. Então eu falei, porra, não é possível, eu nunca tive lesão de tendão patelar, eu vou ter 2. Como que eu faço para testar se o tendão patelar está íntegro ou não? Pedir para estender, né, a perna? Isso. Estender. E aí, pedi para estender, pus a mão contra a resistência. Quando eu fiz, o joelho estendeu normal. Aí eu pus a mão e falei, Iago, fica tranquilo. E não rompeu, acho que deu uma inflamação. Mas ele falou, doutor, não consigo mexer minha perna. Aí eu tirei ele tiramos ele da quadra. E aí, o que a gente faz nessa Buda aí? O que você faria? Para ele voltar. Não entendi. Ele saiu o que a gente faz nessa fase aguda ali no banco? O que dá para fazer? Já conseguiu estender a imobilização mesmo. Ele conseguiu estender, só que ele estava com muita dor. O jogo estava 13 pontos. Depois, quando começou o quarto, faltando uns 8, 9 minutos, caiu para uns 6. Esse jogo era o terceiro. Se Costa do Marfim ganhasse da gente, eles iam para a Olimpíada. Se a gente ganhasse... Volta ou não volta? Isso daí eu já falei para você. O bom, chefe, é que a gente vê quem presta atenção no que a gente fala e quem não presta. Mas vamos lá. A resposta está lá, cara. Tá no slide.
E aí a gente acabou fazendo a Volta, medicação. não volta, o que faz? Aí a gente acabou fazendo, deu uma medicação. Dá para dar uma injeção de corticoide nele ou não? Pode. Na hora lá, mano? Não, a única coisa que não pode. Oxe, Brincadeira. Não. Dá uma Pegou. medicação hormonal e pronto, já vai guardar para o resto da vida, que é a única coisa que... Mas, sim, no Raulzinho, ele não ia voltar mais. No Raulzinho poderia, aguda, você faz corticóide, faz tramal, faz tudo, ele fez. Se ele voltasse a jogar, que não foi o caso, você fazia um TUI, né, um retroativo, tudo bem. Nele não, ele tinha que voltar. Então fez medicação analgésica, ficou fazendo gelo. A gente tentou fazer uma fita com espuminha. Eu até tinha isso aí, ele falou, cara, doutor, mas ele estava com muita dor. Aí eu falei, Iago, então, quando eu testei, ele estava com força, final 5, para estender, e depois ele mexeu, eu falei, Thiago, o tendão tá bom, dá para jogar. Não precisamos... E ele realmente voltou. Então, na fase aguda aí, paracetamol, os anti-inflamatórios, né? Coisas tópicas, às vezes, bastante gelo, né? Às vezes, eu não dei, vocês vão ver que eu dei depois, injeção intramuscular. Pode até levar ali pro vestiário, fazer uma injeção intramuscular e voltar, tá? E, é claro, o corticóide aqui é doping, tem que tomar cuidado, né, nessa fase. Aqui eu podia até justificar, mas estava no terceiro jogo, ia começar a ter doping, então a gente acabou não... Ele fez um spray de gelo, analgésico, anti-inflamatório, fizeram uma bandagem, ele voltou para o jogo, a gente acabou ganhando, ele foi eleito o melhor jogador. Então, assim, a trucada aqui foi que ele tinha extensão, e o mecanismo de lesão, quer dizer, foi uma baixa energia, ele foi virar e sentiu a dor. Então, eu estava assistindo o jogo, não é que ele caiu, tomou uma porrada, foi sozinho. Diferente do Raul, que você viu que ele se estatelou ali, né? Essa aqui é a imagem, a gente fez a ressonância. Vai estar lá, um Boni Bruisezinho bem no ápice, né? Vamos lá, o R3. Depois da classificação, como que vocês classificariam esse tendão aqui para mim? É uma paratendinite, uma tendinose, tem ruptura ou não tem ruptura? O Gustavo conseguiu entrar? Tá aí? A câmera? Deixa eu ver. Tem uma galera que não conseguiu entrar. Ah, tá. Então você vê, ele já tinha uma tendinopatia, né? Mas não era uma coisa aguda, não teve uma ruptura. A gente fez fisioterapia, se eu não só lembrar, era quarta-feira, a gente tinha jogo sexta contra o Canadá, contra o Ty, contra o Brooks, contra todos, 9 caras da NBA. Da NBA. Então, eu afastei ele do treino no dia seguinte, tinha jogo em 24 horas, né, depois do dia. Ele permaneceu com dor, fez fisioterapia e você apalpava, não inchou. Ele tinha uma dor localizada um pouquinho na face medial do tendão. Eu fiz uma infiltração analgésica ali, né? Mas fiz um Profenid intramuscular 3 horas antes do jogo. E não sei se vocês lembram, a gente ganhou esse jogo do Canadá, não sei como, mas ganhou o jogo do Canadá. Aqui o Chai, coração total. O Barrett joga no Nova York, não, só tinha fera nesse time. O Brooks, que agora está no Houston ou no Atlanta, né? O Chai está da NBA, o cara joga demais. E a gente ganhou o jogo e depois então ele melhorou, ele teve o último jogo no domingo que a gente perdeu para a Letônia e até hoje ele ficou assintomático dessa dor. Mas naquele período, próximos 2 dias, ele teve uma dor fora do normal, uma coisa muito fora da curva, né? Então, voltando um pouco para a terra aqui, o tratamento conservador, eu acho que você ter nas tendinopatias, você ter uma equipe de fisioterapia é importante, seja no time, ou seja no seu consultório, na sua clínica, e saiba trabalhar um pouco toda a parte de analgesia, a parte de isometria, a introdução dos exercícios excêntricos, né? Porque esse tendão, depois que tirar a dor, a gente vai ter que ganhar força nesse tendão. Principalmente tendão calcâneo e tendão patelar. Tendão de quadríceps.
manguito rotador. A infiltração com corticoide, acho que eu particularmente uso muito no consultório, seja nas tendinopatias peritendíneas, quer dizer, não no tendão calcâneo, aquela dor mais insercional retrocalcânea. Acho que nas epicondilites, uma ou outra vez, acho que você pode fazer algumas infiltrações subacromiais. Então, ela tem a sua indicação. Quando a pessoa tem uma dor muito aguda que não melhorou, com um corticoide inicial, um diprospan, um pouquinho de anti-inflamatório, às vezes a pessoa vem com 2, 3, 4 semanas com uma dor muito intensa ainda. Em algum momento, eu acho que tem um espaço aí para fazer uma injeção ou infiltração do corticoide. Acho que as terapias de onda de choque, não sei se vocês usam muito aí, Levi, mas é uma modalidade para tendão calcâneo, manguito, tendão patelar, cotovelo. Na fase aguda, eu acho que é mais difícil, mas principalmente na fase crônica, aquela dor depois que não melhora com 3, 4, 5, 6 semanas, eu acho que você tentar mexer aí com a vascularização do tendão é um caminho, que é uma modalidade que a gente pode usar. As terapias injetáveis, na literatura existem vários, né? O que a gente falei do corticoide, do PRP, terapia esclerosante da Suécia, a ploroterapia, terapias biológicas, ácido hialurônico, existe um produto que pode ser usado, então aqui do corticoide, mas é só para mostrar uma infiltração de abril. Existe um produto, que dá para você fazer a injeção do ácido hialurônico de baixo peso, são 2 ml. A gente não teve tanto resultado ainda, acho que tem que fazer mais estudos para que possa se usar em tendão. O plasma rico, eu acho que vocês... Existem várias formas de preparar, o momento de usar. Em tendão, talvez em tendão calcâneo, a tendinopatia do tendão patelar. Eu faço mais ombro. Em manguito eu não acredito tanto, eu acredito até um pouco nas lesões crônicas da tendinopatia patelar e nas lesões crônicas do tendão calcâneo. Alguns casos de epicondilite. Mas eu uso mais uma fase mais tardia, depois de 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio. Para lesão muscular, em alguns casos, eu até uso na fase aguda, 3, 5, 7 dias da lesão, mas em tendão eu espero um pouquinho para fazer. O Levi falou, existem trabalhos com células mesenquimais, para tendão, mas isso ainda não é uma realidade para a gente. Terapia genética é uma coisa que vai vir, mas centros avançados dos Estados Unidos e da Europa fazem, a gente não tem essa tecnologia aqui. Biomateriais, uma coisa que vai vir, mas ainda está um pouco longe. Você injetar esferas por dentro, com droga dentro do tendão, e elas que vão atuar nas citocinas inflamatórias, tentando melhorar aí o colágeno, para você conseguir fortalecer e resistir a restaurar o tecido. Então, aqui são apenas para citar, terapia gênica, biomateriais, uma coisa que não... Acho que no nosso meio, as injeções de corticoides, PRP, ondas de choque, ácido hialurônico, são as 4 modalidades que a gente associa às medicações e a fisioterapia adequada. As cirurgias são para casos refratários, Eu acho que, se eu for falar das cirurgias, da tendinopatia patelar, você vê, o Raul tinha feito provavelmente essa cirurgia. Eu lembro, chefe, que quando eu era residente, o Dr. Moisés fez a da Malremade, né? Esse acontece, vídeo, Esse vídeo aqui, é dela. É da Malrem, né? Só que, se você visse a cicatriz do Raulzinho, era uma cicatriz de 2, 3 centímetros, com o joelho estendido em frente à face da patela. O cara não fez tudo isso, entendeu? O cara não retencionou o tendão, o cara não... Então, na tendinopatia do tendão calcâneo, eu acho que o caso cirúrgico, a gente tem muito basqueteiro com insercional, quando tem as calcificações, o ragno, a lesão parcial associada, A epicondilite a gente faz em casos muito refratários, A cirurgia de Nirschl, aberta ou artroscópica.
E do Manguito, a tendinopatia é realmente para casos bem crônicos, né? Para finalizar, depois a gente conversa um pouco, aí que já deu aí os 40, 50 minutos. Nesse mesmo Mundial, olha que loucura. Vamos lá. Quem que pode falar aí, Levi? Spacing again, just gets it to drop. Down to 26-point deficit. Peraí. Eu queria... Tá escrito Puxa, aqui. velho, será? Peraí. Cadê? Os R1 sumiram, eu queria que fosse ou o César ou o Salmo. Os R1 sumiram, velho. Maybe the wind knocked out of him. Coisa que o ortopedista adora, né? Dropped there, didn't see what happened. Esse cara leva para ortopedia. Looks like he got a little elbow there. Maybe the wind knocked out of him. Nice jump in by Nunimont, being in the right place at the right time. Essa região. Sumiram. May review this actually. Ó, um que eu sei que é aluno aqui, chefe, o Guilherme. Guilherme Cronenberg, esse é meu aluno. Esse eu botei uma pressão nele. Guilherme, tá aí? Simonich down there, didn't see what happened. Não é possível. Tô aqui, professor, mas não faço ideia não do que é. Guerreiro, fala o que aconteceu aí, Guerreiro. Esse não é acadêmico, chefe. Pergunte para ele aí. Que ano que ele tá? Então, acho que tá no oitavo, né? No oitavo período, né? Tô no sétimo. No sétimo. Olha aí. Dá para falar sim. Vai lá. Te vira, meu. Deixa eu ver aí de novo, professor. Aqui, ó, cotovelo aqui, ó, nessa região aqui. O que pode acontecer nessa região? Diagnóstico diferencial. Simonich down there, didn't see what happened. Simonich down there, didn't see what happened. Que estrutura tem nessa região do hemitórax esquerdo aí, mais ou menos? Bora. Fala, Gui. Bora, Guerreiro. No hemitórax esquerdo. É, aqui, ó. O que tem aqui? Tem costela aqui? Tem o baço, não sei. Isso, baço, é isso aí. Todas as estruturas aqui, né? Esse cara... O pai desse aí é ortopedista, chefe. O pai dele joga bola comigo. Então virou o alvo já. Você vê, ó, nesse Mundial, isso aqui foi numa quarta-feira. Ele evoluiu com muita dor, ele fez uma cirurgia exploradora na mesma quarta-feira à noite. Tirou o baço, esplenectomia. Depois sangrou, necrosou o rim, ele operou no sábado e fez uma nefrectomia. Estava na Filipina. Essa cotovelada. Cadê essa cotovelada? Caramba. E aí, isso foi uma quarta-feira. Na sexta-feira, um atleta nosso acordou com uma dor 6,7 no hemitórax direito, há 2 horas. Afebril, sem cólica, diarreia, falta de ar, mas estava, né? Estava sem dor no hemitórax direito. Gui, o que pode ser? Fígado, provavelmente. Coisa hepática. Não sei. Vai falar o que é. Hemitórax direito é fígado. O que tem ali no fígado? O fígado? Clínica médica pura, pô. Você é aluno, você tem que saber. Eu já não sei o que é. Cólon, acidente. Tem vesícula ali? Tem vesícula, tem mais tem para o baixo. rim também, mais posterior, né? Mas não acredito que não seja. E aí, ele falou, ó, tô com uma dor que eu não consigo. Isso era uma sexta-feira, né? Puta. Jogou à noite contra o Canadá. Aí eu mediquei, né, com anti-inflamatório analgésico. À tarde ele continuou, ele conseguiu jogar. Mas no outro dia ele amanheceu com a mesma dor. Né? Fiz uma ressonância, tinha isso aqui, ó. Um negócio branco nessa região aqui, ó. E a boca dele começou a estourar os negócios na boca dele. O que é, Levi? Agora é para você. Cadê? Ah, chefe. Agora
Você botou esse negócio aí da boca do cara. Cara, como é que é? Relação, faço a mínima também. E aí, o que aconteceu? Uma dor intensa, assim absurda. Tanto é que ele não treinou sábado. Né? Eu pensei até em dar tramal, Tilex para ele, mas ele tinha dor. Não tinha diarreia, não tinha febre, não tinha falta de ar, não tinha nada. E aí eu fiz a hipótese de neurite herpética. Caramba da boca. E aí, puta, aí ficou. Ele jogou no domingo, com a puta dor, mas ele jogou. Ele conseguia comer tudo, mas ele tinha a dor. Ele voltou pro Brasil, falei, o Hertas, era o Hertas. Falei, cara, não dá, eu não vou te levar no hospital aqui. Marcelinho. Não vou te levar no hospital. Eu enchi ele de tramal e Tilex, ele voltou no avião e veio pro... Fez tudo quanto é tipo de exame, só ficou essa imagem. Não deu nenhum exame alterado, só esse negócio aí. Essa meio pleurite, meio... Puta, e a dor no hemitórax. Ele chegou no Brasil, acho que na terça. Ele foi na sexta para a Espanha. Na semana seguinte, reviraram ele do avesso. E nada. Abdala, tudo bem? Abdala? Depois ele fez com a Abdala lá. Então, apenas isso aqui a gente pode conversar um pouco agora, né? As tendinopatias, tentar realmente entender as tendinopatias, os diversos tratamentos, amador, alto rendimento, a prática de analgesia, medicação, ter uma fisioterapia. Os casos refratários de tendinopatia cirúrgicos, mais que o tratamento conservador. Então, estou aberto aí a perguntas, para a gente falar um pouco de tendinopatia. Deixa eu compartilhar aqui. Galera, fazer uma perguntinha, professor, não é todo dia que tem uma aula desse nível para vocês, não, cara. Chefe, esse é o nosso presidente da nossa Desbote Piauí, doutor Frederico. Boa noite. Tudo bem, professor André? Olha. Tudo bem? Ele que exigiu que eu convidasse o senhor para dar aula. Eu achava que o senhor não ia me dar essa moral, mas graças a Deus. Professor, eu queria agradecer. Não, que isso? Compartilhado ou não? Ainda não, né? Agora foi. Compartilhou. Não. Queria agradecer aí, realmente, excelente aula. A minha área é um pouco diferente, faço cirurgia da coluna. Acho que tive a oportunidade de assistir uma aula do senhor ainda há uns 15 anos atrás, talvez na época de residência do Ian. Você me quebra. Eu acho que você foi a convite do Dr. Samir dar uma aula para a gente lá no IANS. Sim. Acabou de você falar que é mentira. Acabou de me mandar mensagem no celular. Fora outro colega, chefe, também da SBOT Piauí, Dr. Marcos Vitor, fez trauma lá na escola também, conhece a galera também lá. Não vai ter uma pergunta dos bandidos? Professor, aí, cara? Eu queria aproveitar então a oportunidade, mudando um pouco da tendinopatia, puxando um pouco a sardinha para mim. A condução das hérnias discais nesses pacientes atletas de alto rendimento, de alto nível, com o advento dessas terapias menos invasivas, as cirurgias endoscópicas, você tem notado alguma mudança nessa condução, de ser mais intervencionista mais precocemente, ou ainda mantém um tratamento semelhante ao que seria no não atleta? Vou até te contar um caso que aconteceu ano passado, para você entender. No fim de maio, eu recebi o Didi, que está no Flamengo. Ele falou, o agente me ligou falando, olha, eu tô com uma dor na coluna lombar, fim de maio. 15, 20 de maio, vocês vão entender todo o cronograma. E eu tô com uma dor intensa, eu não consigo me movimentar. Mas o que aconteceu? Não, eu venho com essa dor lombar desde 2022, que estava na Austrália e voltou para a J-League, né, da NBA, no time do Cleveland. Em janeiro, eu fiz uma infiltração no Cleveland. Não melhorou. Em fim de janeiro, eu fiz outra infiltração. E desde então, fevereiro até agora, fevereiro, abril, maio, eu estou com essa dor. Ele chegou no consultório, ele não conseguia mexer o tronco.
pergunta, né, que a gente ia fazer para ele. Fez algum exame? Ele falou, não fizeram. Pô, jogando no Cleveland, cara, o cara não fez uma ressonância, um exame. Não, depois das infiltrações não, porque não melhorou, eu fiz fisioterapia e tal. Isso era tipo, ele veio uma quarta-feira. E eu ia viajar na segunda-feira para o Congresso das Sacos. Foi Sacos, isso, Sacos. 2023, Sacos. Aí eu falei, ele mora em Vitória, Espírito Santo. Eu falei, faz uma ressonância e me manda. Ele tinha a Unimed Vitória Santo, ele foi para Vitória na sexta, fez a ressonância. Eu viajei na segunda, na outra semana, na quarta, ele mandou uma imagem. Era uma hernia extrusa, gigantesca. Isso era quarta. Aí eu liguei para o agente, mesmo agente do Raulzinho. Falei, cara, tem que operar isso aqui. Não tem como o cara tratando há 6 meses. Uma hernia extrusa, gigante. Depois eu te mando a foto, absurda. Aí eu, macaco velho, falei, Didi, manda essa ressonância pro seu médico, vê o que ele fala. Eu sabia que era uma puta hernia extrusa. O cara falou que nunca tinha visto uma hernia extrusa tão grande. Isso foi na quarta, eu estava viajando, na segunda, ele operou aqui em São Paulo, o Renato Eta, endoscópio Moema. Eu não estava, eu estava viajando, ele operou. Isso era lá pelo dia 10, 15 de junho, ele tinha que se apresentar na seleção dia 25 de julho, 35, 40 dias depois. Ele fez uma fisioterapia, começou a ter... Ele se apresentou, ele treinou, só que ele estava muito sem força. Porque ele tinha parado 5 ou 6 meses parado, os caras tinham feito um exame nele. Então, ele era casado com uma menina da Austrália, ele estava para ter filho, a menina está grávida, nasceu agora. Ele foi para a Austrália com o time, treinou, só que ele estava sem explosão e sem força. E agora ele tá jogando todo o campeonato aí pelo Flamengo, se vocês acompanharam. Voltando à sua pergunta, as hérnias clássicas no basquete é muito difícil tratar conservador, que eu tenho visto. O atleta fica muito limitado. As protusões, eu não sei todos os diagnósticos, né? Quando eu vejo que o negócio não está indo, eu encaminho. Mas existem, sim, os bloqueios. Acho que tem uma rotina. Um atleta de alto nível, né, de você faz o cara tem uma contratura, vamos dizer. Eu acho que, eu falei um pouco no começo da aula, você tem que fazer um diagnóstico preciso, se é só realmente uma contratura, uma hernia. Quando passa 1, 2 semanas, o negócio não está indo, e o que acontece muito com a gente é a medicação, né? Vai usar prednisona em cascata, vai dar, não pode, tem que pedir TUI. Então, depende da época da competição, se ele está em competição ou não. Então, isso te limita um pouco, muitas vezes, na medicação. Então, às vezes é melhor você fazer um bloqueio, que você justifica no TUI e tudo, você passar corticoide para o cara 20 dias, uma imagem... Sendo que o cara falar isso que o professor está falando, a isenção de uso terapêutico, o cara tem um tempo. Tem que ser pelo menos 21 dias antes da competição, então não é na hora que o cara quer, vai fazer. Então ainda tem essa de saco. Depois que você usar, mas se o cara for pego, é difícil justificar, mas... Então, Frederico, assim, os bloqueios, sim, mas as hérnias que eu tenho visto em atletas de basquete, que é o que eu pego, elas são muito limitantes. Sim. E a parte artroscópica tem evoluído bem em alguns casos. Assim, eu trabalho com o ETA, né? Eu não tenho. Então, o Michel Cana. O Michel é da nossa época, chefe. A gente conhece ele também. Então, assim, é muito... Assim, as dores crônicas do basquete são joelho e coluna. Então, é muito comum. E Varejão, um cara que tinha dor crônica lombar, né? E outros atletas aí que... o Felício, principalmente são os pivôs, os caras mais fortes, por que pareça que tem um pouco dessa dor lombar aí. Maravilha, chefe. Obrigado aí, professor. Professor André, ó. Fala, Marcos. Eu queria fazer uma pergunta, mestre. Pode? A Tice, representante dos residentes aí, faça a sua pergunta. No caso,
você falou que é mais coluna e joelho, né? Mas, teoricamente, eles não têm muita lesão de tornozelo, não? Eu fiz um trabalho, uma revisão sistemática sobre lesões em basquete. As lesões agudas, né, o entorse de tornozelo é a lesão ligamentar mais comum nos esportes de quadra. Basquete, vôlei, handebol, futebol de salão e futebol de campo, lesão aguda. Então, é muito comum a lesão ligamentar, que é a mais comum. Depois, a segunda mais comum, a lesão de joelho. Das dores crônicas, é mais joelho e coluna lombar, pelo salto e pela posição de marcação. Mas a lesão mais comum no basquete é a lesão ligamentar do tornozelo, sim. E aí faz logo o reparo, faz uma reconstrução ou trata conservador? Aqui em São Paulo depende com o médico que ele passa. Se ele cair no cara do pé, é um problema. Brincando, os caras do pé. Não, assim, eu vi também. Eu opero metade ombro, metade joelho. Meu consultório, ele hoje é 50% atleta de basquete, ou indicação de cara de basquete. É raro eu operar uma lesão ligamentar de tornozelo. É engraçado. Joelho, todo mundo conhece. Menisco, cruzado, toda hora. Mas é engraçado que o atleta de basquete, mesmo com lesões grau 3, claro, tem vários tipos de lesão, grau 3 com lesão de cartilagem, né? E as instabilidades crônicas. Então, específico. Operar na fase aguda é uma coisa que não é a minha rotina, não é uma coisa que eu faço. O que eu vejo é o cara que vai agudo e cai no pronto-socorro interno, e às vezes, quando cai direto no especialista, às vezes é um pouco mais agressivo, mas não é uma rotina indicar cirurgia em um atleta de basquete com tornozelo. Trata conservador. Se ele desenvolver uma estabilidade funcional, a característica do tornozelo do basquete é que o basquete joga ou com bota de esparadrapo ou com uma estabilizador. O basqueteiro não joga com aircast. Aircast mais é o pessoal do vôlei, que ele fica mais rígido, né? O vôlei é mais movimento de, né, linha reta, entre aspas, né? Mas o basquete o cara não consegue jogar com aircast. Ah, sim. Obrigado, mestre. Professor, o que você ouviu falar a respeito de, por exemplo, da lesão do Andy Murray, que ele retomou a prática de tênis, o pessoal disse que ele tá com artroplastia de quadril e tá jogando do jeito que tá jogando, chegou a terceira rodada, foi oitavas em Wimbledon ano passado, agora foi até um pouquinho em Miami, aquilo ali é superação. Nós somos suspeitos para falar do... Nós somos suspeitos para falar do Murray. Lembrei justamente por ti para perguntar dessa aí, Levi. Até na doença eu imitei esse professor doutor aí, mas vamos lá. Quero ouvir o que ele vai falar. Só craque põe prótese de... Thiago Splitter, Murray, Splitter. Eu acho, assim, para atividade física, por exemplo, no basquete, o Splitter foi o cara... Hoje ele tem uma resurface bilateral. Ele tentou, com 33, 34 anos, jogar NBA com prótese, né? Ele até conseguia, mas ele percebeu que a força de salto, potência... Então, para atleta de salto, tal. O Murray, hoje, assim, aqui em São Paulo, existe um grupo de médicos, de pacientes que fizeram resurface, é bem comum aqui. Existe um médico que eu operei também, que fez, e tem muitos caras que jogam tênis, entendeu? Não no nível do Murray, mas existe um outro amigo nosso, colega, Gabriel Grami, que fez resurface de um lado e total do outro, que ele corre maratona. Corrida de montanha e tudo. Então, eu acho que por trás disso, eu vejo... Pode, deve, não sei. O volume aí é indivíduo. Eu falei, você não pode só falar para o cara que quer fazer esporte para ele parar, entendeu? Isso aí, assim, depende muito de coisa. Mas assim, o Murray teve aquilo, né, chefe? Ele jogou contra o Kikonax, uma partida de 5 horas no Australian Open, que foi a partida mais longa da história do torneio. Jogo e indo embora. Demorar, tentar levar o jogo mais... prolongar o jogo o mais possível. Agora no Miami Open,
Pô, não sei se você viu o jogo dele no Miami Open. Não, teve entorse também, aí já começou o jogo jogando com um aircast de cada lado, teve entorse, tava no Ele é tie-break do guerreiro. terceiro set, Ele é ainda levou diferente. até o final, acaba guerreiro demais. Então, Ele é vai diferente. gastar mais rápido? Vai gastar, aí é a expectativa do cara. Os milhões de dólares que ele vai ganhar e depois ele paga a reoperação. Não, mas tem uma coisa, a medicina, eu não sei se tem a cara de quadril, eu posso estar falando bobagem, mas o inglês, a Resurface nasceu da Inglaterra, né? Então eles aceitam mais essa cirurgia lá. Fora de lá, talvez já foi abandonada. Né? Então... Doutor Tess aí, faça uma pergunta aí, chefe. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabenizar a SBOT, né, pela iniciativa. Segundo, professor Carlos, parabéns pela aula, muito esclarecedora. Mas eu fiquei com uma dúvida. A gente viu aí na aula que uma das explicações na fisiopatologia e da tendinopatia é o desbalanço entre a produção e a degeneração do colágeno, né? Eu queria saber se existe espaço para reposição via oral de colágeno no tratamento dessa tendinopatia ou não. Isso realmente não tem efeito, não tem estudo que comprove benefício em relação a isso. A gente até não tem nenhum conflito de interesse que eu vou falar aqui. Eu andei trabalhando com algumas coisas de colágeno. Os trabalhos de colágeno começaram a ser hidrolizados. Tá? Falava de entorse de tornozelo com colágeno. Cara, como que eu vou justificar uma tendinopatia? Existem algumas, se você for ver na indústria do colágeno, realmente existem algumas indicações desse uso via oral agora. O que nós fizemos? Nós estamos começando agora, não posso te falar o resultado. Nós fomos na empresa e falamos, cara, queremos produzir trabalhos com colágeno, via oral, com ou sem fisioterapia, em tendão patelar, em tendão calcâneo e ombro. Porque a literatura não te dá tanto subsídio, por mais que você veja, mas não tem tanto trabalho randomizar tudo. Tem relatos de casos de uso de maratonista, tem relatos de casos e tal. Então, transformar numa droga on-label, né? É o coisa. Eu acho que no nosso dia a dia, de paciente de consultório, você pode até utilizar. Agora, no atleta de alto rendimento, às vezes o cara se alimenta mal, talvez seja uma possibilidade de utilização, associado a alguma outra medicação. Eu passo na minha rotina de consultório, não passo tanto, não é uma minha rotina. Mas os trabalhos ainda não mostram uma comprovação a longo prazo nas tendinopatias. A gente vai tentar procurar. Então, a gente tem um grupo de estudo, junto com a Xê, tem a Gelita, que é uma farmacêutica alemã que está fazendo. A gente está tentando produzir esse estudo pela Unifesp. Então, eu acho que a fisioterapia é espetacular. A suplementação via oral, eu acho que aí entra um pouco a medicina esportiva pura, de você tentar corrigir todos os defeitos bioquímicos da tríade da mulher atleta, né? Tem que ver atrás. Mas as dores crônicas, às vezes, é uma indicação, sim, professor. Ok. Obrigado, professor. Tem mais a perguntinha aqui do André Cipriano aí, que também é da SBOT junto com a gente, chefe. Fala aí, André. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor André. Olha, excelente aula. Vou ser bem objetivo. Agradecer a oportunidade desse aprendizado. Estou aqui na luta. Estou na luta. E aprendendo. Agradecer a oportunidade, parabenizar o esforço, né, de todo mundo para trazer uma pessoa com seu nível de expertise no tema. Eu tenho duas perguntas. Uma que o senhor já abordou um pouco. Uma delas é o seguinte, o grande dilema, paciente com lesão ligamentar, paciente atleta com nível de exigência mais alto, com nível de exigência que você sabe que ele vai ter outras lesões, o senhor tendenciona a manter mesmo assim o tratamento conservador ou não? Que região? Eu sou aqui do Piauí, Teresina, sou especialista em pé e tornozelo. Pé, chefe, pé. É o que o senhor estava falando, o cara do pé. O cara do pé é diferente. Ele vai querer fazer as coisas. Tornozelo. Só para concluir a pergunta, esse é o grande lance. A gente espera o paciente 6 meses do protocolo comum ou a gente antecede uma cirurgia minimamente invasiva, você faz uma reconstrução artroscópica, você consegue devolver aquele paciente mais precoce, diminui a chance de lesão. Essa é a primeira pergunta, em relação à lesão ligamentar do tornozelo.
no último curso que eu fiz e não teve consenso. A segunda pergunta é, o tendão calcâneo é o tendão mais forte do corpo. Ele suporta até 12 vezes o peso do corpo. O que eu tenho observado, quando a gente faz a cirurgia aberta, a gente está expondo o paciente a uma outra complicação muito maior, que é a perda de força. Hoje, 90% dos meus pacientes eu faço minimamente invasivo. Com 2 semanas eu já libero o paciente para dar carga, com 4 semanas eu já tiro a bota, e com 6 semanas ele já está sem muleta. Eu queria saber o que o senhor acha da cirurgia minimamente invasiva no tendão de Aquiles e o que o senhor acha da reconstrução do tornozelo no atleta. Assim, por isso eu falei, eu pego muito atleta de basquete com lesão aguda e raramente eu opero na fase aguda. Eu sigo todo o protocolo. Se depois ele tem alguma instabilidade funcional, coisa, se eu te falar dos 12 atletas da seleção brasileira nesse nível, todo mundo já torceu o pé e já é coisa. Quantos operaram o tornozelo? Nenhum. Sim. Então, o basquete, dentro da estabilidade funcional, assim, na fase aguda, na minha prática, eu te falei, se talvez caia com um cirurgião de pé aqui em São Paulo, eu acho que nem acabou o jejum, ele está operando. Estou brincando, mas assim, o basquete, ele acaba se adaptando. Então não é uma rotina tanto. Agora, lesão crônica com instabilidade é uns casos que eu opero, mas eu acabo não. Eu particularmente não faço. Eu chamo alguém, não é uma coisa que uma rotina minha eu operar. Eu opero mais ombro e joelho. Tendão calcâneo, a minha visão ela é um pouco diferente, André. Eu operei agora um atleta do Pinheiro chamado Jonas Muffá. O cara tem uma lesão crônica há 1 ano e meio, com ruptura parcial, com calcificação e Ragno. Eu vou fazer uma minimamente invasiva? Sim. Não, mas aí não tem indicação. Eu falo da lesão aguda. Não, realmente, eu não estou falando da crônica, estou falando da aguda. Só para deixar minha pergunta bem objetiva. Lesão aguda. Não estou falando de nada crônico. Mas lesão aguda de dor ou lesão aguda de ruptura? Ruptura do tendão calcâneo. Ruptura do Aquiles aguda. Lesão aguda. Não existe possibilidade de fazer minimamente invasiva uma lesão desse patamar crônico. Estou falando da aguda. Insercional ou no meio do tendão? Lesão clássica, a lesão clássica. Aquela lesão que a gente viu agora recente, o paciente de futebol americano tendo. Com 6 semanas ele já estava retornando. Cirurgia. Em atleta, eu opero, sempre faço transferência, quando possível. Na tendão insercional, sempre faço transferência, ou flexor ou fibular. Põe o tendão no parafuso biotenodese, põe a âncora, abre o meio do tendão e faz a tendinoplastia. Resseca o Ragno, resseca as calcificações. Tratar hoje um atleta agudo. Hoje no basquete essa lesão ela acaba pegando 30, 35 anos. Chamel, eu posso falar, a lesão aguda, Chamel. Pega isso aí um pouquinho no atleta profissional. Abaixo de 20 anos é difícil. Teve um atleta chamado, está em Brasília agora, Daniel, que eu fiz a mínima vez artroscópica, só ressecando o Ragno. E eu vou operar agora um atleta da Unifacisa chamado Vitor Tesch. Tendinopatia crônica, o cara não consegue jogar, mas é insercional. Então, falando de todas as tendinopatias. Diretamente o que você me perguntou, lesão aguda em basqueteiro, acho que é cirúrgico. Se o cara for muito profissional, o tendão estiver muito degenerado, eu faço a transferência na fase aguda. Eu ponho um tendão a mais ali para dar uma... Existe a técnica do Pars. Eu peguei uma mulher, o Carlos Daniel, que opera um pouco, quando eu faço a técnica do Pars, eu acabo fazendo com o Carlos Daniel, que é um especialista de pé aqui. Eu peguei uma mulher que ela chegou num casamento faz 3 meses. Chegou num casamento e ela tomou um carrinho, o cara bêbado veio e deu um carrinho no pé dela. É difícil você pegar a mulher. E eu operei sozinho, acabei fazendo aberta. Ela tinha tido a lesão no meio e a desinserção. Uma combinação. Depois até te mando a foto. Se eu tivesse feito o par, mas foi uma sorte, porque eu abri, porque eu estava sozinho, no par, agudo, chegou tipo fim da tarde, eu quis operar logo, para não deixar para outro dia. Isso aí, mulher e raro, mas ela foi um mecanismo de lesão diferente. Resumindo, tendendo esse objetivo agudo, eu acho que é cirúrgico, com ou sem enxerto. A tendinopatia insercional, quando tem o Ragno, quando tem ruptura parcial, a calcificação, eu prefiro fazer. Um cara que eu fiz isso foi no Reinaldo Colucci, o triatleta.
Entendeu? O cara corre todo. Puta, tem que ter um tendão para dar uma força ali, quer dizer. Foi 2000 foi um pouco antes da Olimpíada do Rio, 2013, 14, 10 anos. O cara é triatleta, então vai muito da exigência. Agora o cara que está ali, né, televisão, Chefe, trazendo para eu lembro do caso do Adriano. A gente ainda era residente, ainda estava no 7 ainda também. Aí teve aquele caso assim, falaram, mas estou posto caso público. O Joaquim Grava operou o cara num dia, não fez reforço de nada, o Adriano subiu o morro. Então, assim, cada caso é um caso, e cada um tem a sua experiência. O que o cara fez de errado com o Adriano lá? Eu sei que é antiético falar e tal, mas não tem a experiência, não estava com... Mas a gente sabe que cada caso é um caso mesmo. Então, é difícil falar assim, eita, caso tal, receita de bolo. Eu operei assim, eu acho que caras não atletas de alto nível, acho que a sutura boca a boca, vou pro PARS, alguma coisa, acho que ela vai muito bem, né? Acho que a PARS permite uma reabilitação precoce. Eu operei um diretor financeiro do Bragantino. Cara, esportista, mas na boa, entendeu? Assim. Agora, cara de alto nível, acho que, às vezes, prefiro sempre que dá fazer um reforço, viu, André? Bom, vamos deixar o chefe dormir. Eu só queria agradecer, obrigado a todos, principalmente a galera, a gente que faz parte da diretoria desse ano da SBOT, o André, o Frederico, o Marcos Vitor, e agradecer também aos que estão prestigiando a gente. Estou vendo aqui o Bruno Wilson, que também já foi presidente da nossa SBOT Piauí aqui, o Sampaio, o Arthur, e os residentes que realmente estão aqui, né, obrigatoriamente, mas estão. E eu queria dizer mais uma vez, se um dia esses residentes que estão assistindo aí tiverem o respeito que eu tenho por esse homem que vos falou aqui, o cara perdeu a terça-feira dele noite, Perdi nada, 7h30 até 9h da noite. Se um dia vocês respeitarem uma pessoa, como eu disse para vocês, o meu pai dentro da ortopedia, esse cidadão aí, a minha missão como preceptor, como professor de ortopedia vai estar cumprida. Então, assim, esse convite aí, Levi. Eu agradeço demais mesmo. Hoje você é professor, somos iguais hoje aqui na. Nunca serei, jamais serei. Isso eu sei. Contem com a gente, contem com o SET, com a Unifesp, sempre está de portas abertas aqui em São Paulo. E tem vários cursos do SET, tem o curso de trauma do esporte, que é totalmente EAD, tem o curso do MBA agora, tem o curso de nutrologia que abriu agora. Né? Tem o mestrado profissional para quem quiser fazer mestrado. Então, estamos de portas abertas aí. Combinado? Levi? Muito obrigado, chefe. Boa noite. E o senhor sabe que eu vou lhe atuzinhar, vou encher muito seu saco ainda. Um abraço a todos, boa noite a todos. Abraço. Boa noite. Valeu, boa noite, obrigado. Tchau. Boa noite, turma. Obrigado.